Hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a diferença entre solidão e solitude. Você sabe qual é a diferença sobre essas duas palavras que se parecem tanto na escrita, mas os significados são completamente diferentes? Para poder exemplificar na prática e vocês conseguirem entender melhor, eu vou pegar o meu exemplo. Bem, eu sempre fui uma pessoa que eu me considerava uma pessoa sozinha desde criança. E eu queria entender, né, por que eu não conseguia fazer amigos, né, por que eu não tinha muitos amigos, e isso vai ser um assunto que eu vou trazer em outros vídeos, né, e eu ficava me questionando por que só eu era sozinha e eu via tantas outras pessoas com muitos amigos. Por um lado, isso me deixava triste, isso quando eu era criança. E aí, tudo eu fazia sozinha. Chegou um momento que eu passei a me divertir comigo mesma. O que eu fazia? Eu pegava minhas bonecas, brincava, dava aula para minhas bonecas, brincava de Barbie. Nessas horas, cadê a falta de amigos? Não existia. Porque mesmo ali na minha solitude, eu estava feliz. Vocês entenderam a diferença como é uma pessoa se sentir sozinha e como é uma pessoa viver plenamente na sua solitude? Lógico que eu trouxe um exemplo infantil. E eu vou trazer agora um exemplo da fase adulta, que eu acredito que muitos que estão aqui estão passando por essa fase adulta também. E quantas vezes a gente acha que tá sozinho, mas a gente acaba sendo mais feliz. Por quê? Vamos lá. A solidão, por um lado, nos leva a se sentir tristes. Isso quando a gente se sente sozinho. E durante esses momentos de solidão, podemos até fazer coisas que a gente não gostaria, simplesmente por carência. Isso acontece muito. Em momentos de solidão, nos sentirmos carentes. Isso acaba fazendo que a gente mergulhe numa tristeza absoluta, como era a Priscila, criança. Não tinha amigos, se sentia sozinha porque queria brincar com outras crianças e não tinha companhia. Mas chegava um momento que, ao mesmo tempo que eu me sentia sozinha por não ter amigos, eu conseguia brincar e sorrir, ficar feliz, porque eu ensinava brincadeiras com minhas bonecas, eu dava aula para elas. Então, na fase adulta, o que acontece? As pessoas, como eu disse, na solidão, acabarem entrando em profundas tristezas e carências por estarem sozinhas. Mas o que muitas pessoas não sabem ou ainda não aprenderam é que através da solidão que a gente acaba descobrindo a solitude. Por quê? A solidão plena, feliz, pode acabar nos curando de algo. Porque vocês concordam que quando a gente está apenas na nossa companhia, a gente consegue refletir mais, pensar melhor nas coisas, ser mais racionais, nos iluminar. Vamos falar assim. Nos iluminar como? Se a gente pensa coisas boas, se a gente trabalha em nós o equilíbrio, a paciência, a harmonia, a gente vive um momento de solitude, porque mesmo sozinhos, nós vamos nos sentir felizes. Agora, quando você usa a sua solitude
para mergulhar em profundas tristezas, em falta de amor próprio até, né, e acaba levando a uma carência, você não está fazendo um mergulho interior. A pessoa acaba não se conhecendo, né? Porque quando a gente consegue estar sozinho, mas plenamente feliz, isso é um sinal que a gente chegou a um estado de autoconhecimento muito bacana. De que a gente aproveitou aquele momento ali de solidão para entender o que podemos fazer para melhorar a nós mesmos, para lembrar de coisas que a gente não gostaria de repetir novamente. Às vezes para ler um livro, para meditar. E isso pode sim, a solitude pode trazer um conhecimento. A pessoa acaba descobrindo talentos, habilidades, porque está ali aproveitando o tempo dela, a solitude dela, para fazer coisas saudáveis, coisas agradáveis. Que tal agora a gente parar um pouquinho para pensar se hoje a gente se sente sozinho, a gente está nesse estado de tristeza, onde a gente só reclama, onde a gente se sente carente, ou a gente está nesse estado de mesmo sozinho a gente se sente feliz. A gente está nesse estado de solitude. Você já parou para pensar em que estado você está hoje? Tá, Priscila, você está falando um estado aí de solitude, poxa, tá acontecendo várias coisas comigo. Só tragédia, só problemas. Como é que eu vou estar num estado de solitude, me sentir bem comigo mesma, se tudo está acontecendo de uma forma contrária ao que eu gostaria? O que eu posso fazer? O que você pode fazer? É lembrar que o que está acontecendo de ruim é externo a você. Não depende de você. Não é por sua causa. O que importa é como você está se sentindo dentro de você. Dentro de você, você está se sentindo. Você está permitindo que o outro, o externo, mude a sua essência? Você está deixando o externo influenciar o seu estado vibracional, o seu dia a dia? Pra gente se sentir bem em paz, não depende do outro, não depende do externo. Depende só de nós mesmos. A felicidade, aí vem a famosa frase clichê. A felicidade mora dentro de nós. Isso é verdade. Lá fora, o externo pode estar o caos, pode estar uma confusão, a sua casa pode estar uma bagunça, pode ter só brigas, desentendimento. Mas se você está em paz, consequentemente o externo também vai se acalmar. Porque você está bem consigo mesmo. E aí é nesse momento que, mesmo acontecendo tudo de ruim lá fora, você para um pouco na sua solitude, vai no seu quarto ou vai num lugar que você se sinta bem para poder se acalmar, para poder respirar fundo. Se você gosta de uma meditação, se você gosta de ler um livro, faz aquilo que vai te fazer se sentir bem, se conectar com a natureza. Gente, eu amo me conectar com a natureza. Eu amo ir para uma praia, olhar o mar. Ah, Priscila, mas aqui não tem nada disso que você está falando. Vai fazer um hobby, encontrar uma atividade que vai trazer essa felicidade interior para você. Bom, eu acho que a gente, com tudo que acontece à nossa volta, trabalho, eu mesma, né? Eu trabalho fora, eu tenho uma filha pequena. Eu sei que o que eu falo aqui pra vocês é pra eu aplicar na minha vida também, é pra eu aprender também. E o quanto é importante, né, a gente parar pra pensar que, poxa, será que o trabalho, a parte externa, precisa influenciar tanto a gente assim, precisa tirar tanto a nossa paz? Qual o trabalho interior que a gente precisa ter hoje para mudar essa realidade? Para que a gente não vá se colocando para baixo, não vá se entristecendo. Nessas horas que
que a gente tem que fazer uma comparação se a gente está no estado de solidão ou solitude. Porque se mesmo com tudo lá fora, eu sou aquela pessoa que fico me martirizando, remoendo as situações, remoendo coisas que as pessoas fizeram comigo, e vou ali só me distanciando emocionalmente das pessoas, começo a me sentir mais sozinho, mas aí vou mergulhando naquele estado de tristeza. Ou, não, eu tô aproveitando as oportunidades externas para me fazer sentir mais forte, trazer mais força para mim. São desafios, mais desafios que eu posso superar, que eu sei que eu posso superar. Onde mesmo sozinho, onde mesmo com tudo acontecendo externamente, eu posso até me isolar, mas eu vou me isolar para fazer bem para mim e não para me afundar em mágoas, me afundar em tristezas. Muitas vezes eu me pego fazendo isso. E você também se pega nessas situações, ora oscilando entre a solitude, ora oscilando entre a solidão. E quando você se isola, você está usando esse momento para fazer bem para você ou para piorar e fazer mal para sua própria vida? Até um próximo vídeo. Um beijo.